Boa tarde a todos, meu nome é Tayla Fernanda e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Assistência Fisioterapêutica Domiciliar na Atenção Básica, um relato de experiência. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, além das estudantes Ana Catarine e Gabriele de Aquino, com orientação da professora Kátia Sueli. A atenção básica envolve um conjunto de ações de saúde, seja de modo individual ou coletivo, atuando na promoção, na prevenção, na proteção, no diagnóstico, no tratamento, na reabilitação e na manutenção de saúde. E com a implementação de alguns programas direcionados ao atendimento domiciliar, por volta da década de 90, principalmente pelos profissionais da enfermagem, o atendimento domiciliar ele ganhou força. Isso também porque estava-se numa fase de reestruturação do modelo assistencial em saúde. Além disso, nós tivemos a Lei 10.424, do ano de 2002, que regulamentou o atendimento domiciliar. Então, essa lei, ela acrescentou capítulo e artigo à Lei 8.080, desta forma regulamentando o atendimento domiciliar no SUS. Então, com isso, os profissionais, seja eles médicos, enfermeiros, os fisioterapeutas, eles puderam realizar os seus procedimentos no âmbito domiciliar. A visita domiciliar ela é caracterizada por qualquer atendimento realizado em domicílio por um profissional que faça parte daquela equipe. E a visita domiciliar, ela vai ser o mecanismo pelo qual nós realizamos a assistência domiciliar. Então, de forma geral, a assistência domiciliar ela vai ser uma atividade básica realizada na atenção primária, como uma forma de suprir a necessidade daqueles usuários que, por algum motivo, não conseguem se deslocar até a unidade básica de saúde. Então, essa assistência ela é uma forma de potencializar também as ações de saúde realizadas por aquela equipe, sempre levando em consideração, claro, os princípios doutrinários do SUS. E isso vai ser muito positivo para aquelas pessoas, porque elas necessitam desse atendimento, mas não conseguem se deslocar até o serviço. E dentre os profissionais que fazem parte dessa equipe, o fisioterapeuta é um deles. Então, é através desse contato mais próximo com o usuário, com a família, que o fisioterapeuta ele consegue entender o contexto familiar, né, o contexto onde aquele usuário vive, e a partir disso, observar as atividades que ele apresenta alguma limitação, quais as atividades que ele realizava antes, para a partir disso conseguir planejar um atendimento fisioterapêutico que seja eficaz. Então, o fisioterapeuta, além do caráter reabilitador, né, para aquele usuário, ele também atua tanto na prevenção quanto na promoção e educação em saúde para esses usuários. Porém, a inserção do fisioterapeuta na atenção básica ainda apresenta certas dificuldades, exatamente devido a esse caráter reabilitador que se tem da fisioterapia. E além de ser um instrumento de trabalho para os profissionais que fazem parte, né, daquela unidade de saúde, a visita domiciliar ela também é uma estratégia de ensino muito importante, então ela vai ser bem significativa na formação dos estudantes dos cursos da área da saúde. Então, a partir disso, o objetivo do nosso trabalho é de descrever a experiência que nós vivenciamos, já o nosso grupo de estudantes de fisioterapia vivenciou, a partir dessas visitas domiciliares que foram realizadas, além de trazer um pouco das nossas percepções quanto à importância da atuação do profissional fisioterapeuta, além dos desafios e dos aprendizados que nós levamos com essa vivência. Esse estudo trata-se de um relato de experiência a partir da vivência do nosso grupo de graduandos do curso de fisioterapia da Universidade Federal da Paraíba durante o nosso estágio em saúde coletiva. O campo de estágio foi a Unidade de Saúde da Família Integrada do Grotão, localizada no bairro do Grotão, no município de João Pessoa. E todos os usuários que receberam essa assistência fisioterapêutica domiciliar, eles faziam parte do território adscrito àquela unidade de saúde da família. A assistência fisioterapêutica domiciliar, ela foi solicitada devido às demandas da comunidade. Isso porque existiam muitos usuários acamados, seja por alguma doença prévia, comorbidade, ou pelo próprio processo de envelhecimento mesmo. Então, alguns profissionais da equipe entraram em contato com a docente da nossa turma para que fosse possível agendar essas visitas. Então, a partir desse momento, nós realizamos uma reunião para definir quais os usuários seriam atendidos, né, receberiam essa assistência de forma inicial,
até porque ao longo do estágio foram surgindo outras demandas de outros usuários que também nós passamos a atender. Então, nós definimos quais seriam esses usuários e quais seriam as estagiárias que iria atender cada um deles. Com esses usuários selecionados, nós definimos uma ficha de avaliação específica com diversas questões a serem coletadas, então, indo desde os dados de identificação, a anamnese, as condições socioeconômicas, se aquele usuário tinha ou não uma rede de apoio. Realizamos também a inspeção, a palpação e a aferição dos sinais vitais. Por fim, nós tínhamos uma parte específica da fisioterapia para colocarmos o diagnóstico cinético funcional desses usuários, quais seriam os objetivos do tratamento, além das condutas que nós iríamos selecionar para esses usuários. Em alguns casos, dependendo da necessidade, nós utilizamos algumas classificações e índices voltados para a funcionalidade e a mobilidade desses usuários. Um dos que nós utilizamos foi o índice de Barthel. A partir disso, nós agendamos essas visitas e elas tinham como objetivo inicial avaliar esse usuário, definir os objetivos e planejar as condutas. Além disso, nós também repassamos algumas orientações iniciais tanto para o usuário quanto para a família. Então, além disso, de forma geral, a população foi predominantemente idosa, com diferentes diagnósticos clínicos e fisioterapêuticos. Então, nós tínhamos usuários acamados, usuários com diagnóstico de AVE, acidente vascular encefálico, tanto em sua fase aguda quanto em sua fase crônica, casos de doença de Parkinson, de Alzheimer, de fraturas, de artrite, de artrose e também de senilidade. A partir das avaliações físicas e das anamneses coletadas, nós identificamos principalmente os casos de fraqueza generalizada, espasticidade, dores, tanto aguda quanto crônica, úlceras de pressão, limitações funcionais, redução de mobilidade, edema de membros inferiores, disfunções do sono e constipação. Diante disso, dentro da perspectiva da fisioterapia, os objetivos para a nossa assistência domiciliar, eles estavam voltados principalmente para a manutenção e para a recuperação da funcionalidade desses usuários. E tudo isso seria conseguido através do fortalecimento muscular, da redução da hipertonia, do alívio das dores, do ganho da amplitude de movimento e da mobilidade, também através dos posicionamentos funcionais, que são bem importantes, através da melhora da circulação sanguínea, da higiene do sono, da redução do quadro de constipação, como também através das orientações e da prevenção de agravos. Como todos os usuários tinham algum familiar como cuidador, a família ela foi fundamental, ela teve uma participação ativa nesses cuidados. Então, eles também recebiam essas orientações de exercícios, de posicionamento para realizar com o familiar. E outra coisa também, nós reforçávamos sempre o quanto era importante dar continuidade a esses exercícios ao longo da semana, porque o nosso acompanhamento domiciliar, ele acontecia apenas uma vez por semana ou a cada 15 dias. E nós percebíamos muito, o quanto a família era participativa, era interessada, preocupada com aquele usuário. E então eles ajudavam bastante na continuidade desses exercícios. E a escuta ela sempre fez parte do nosso acompanhamento, da nossa assistência fisioterapêutica, não apenas com o usuário, mas também com a família. Então, a partir desse contato mais próximo, eles acabavam se sentindo mais à vontade para desabafar, então falar sobre aquele familiar ou sobre eles mesmos. E tudo isso facilitou para que nós pudéssemos entender melhor o contexto familiar, a dinâmica que aquele usuário estava inserido, porque tudo isso influenciaria na seleção das ações que seriam realizadas com aquele usuário. Além disso, nós percebíamos muito, no final dos atendimentos, o quanto aqueles familiares eles ficavam satisfeitos com a assistência que era prestada por nós estagiárias e também o quanto eles percebiam o quanto a nossa atuação era importante para aquele familiar que estava precisando. Diante de toda essa vivência, de toda essa experiência que nós tivemos ao longo do estágio em saúde coletiva, nós encontramos alguns desafios que nós levamos também como aprendizado. O primeiro deles é que, diferentemente dos hospitais, dos ambulatórios, nós não temos acesso
nós não tivemos, né, acesso a recursos, aparelhos que pudessem facilitar essa assistência fisioterapêutica domiciliar. Então, nós tivemos que desenvolver aí um pouco da criatividade. Então, utilizar garrafas PET, cabo de vassoura, compressa quente, compressa fria, lençol e a nossa própria resistência manual, ao invés, por exemplo, de utilizar halter, bastão, outros recursos eletrotérmicos, faixa elástica e entre outros recursos que estão presentes ali no ambulatório no hospital. Outros recursos também que são muito utilizados na reabilitação, mas que não estavam disponíveis, né, para nós, seria a bola suíça, o espaldar e a barra paralela. Mas mesmo assim, nós conseguíamos adaptar ao longo dos atendimentos para que esses pacientes recebessem a assistência fisioterapêutica. Outro desafio encontrado foi conseguir disponibilidade para atender muitos usuários. Isso porque nós éramos apenas 3 estagiárias, com disponibilidade de 2 dias na semana, apenas no turno da manhã, para dar conta, né, da demanda desses atendimentos domiciliares, além de atender usuários na própria unidade de saúde da família. E uma limitação aí que nós encontramos ao longo do caminho foi para o atendimento de um paciente, porque ele apresentava um quadro de desnutrição grave, convulsões recorrentes também. Então, mesmo com a indicação da fisioterapia, nós não conseguimos realizar inicialmente nenhuma intervenção com ele. Apenas repassar algumas orientações para os familiares que moravam com ele. Nós também podemos reforçar a importância da atuação fisioterapêutica na atenção básica, porque nós identificamos uma grande demanda para as visitas domiciliares e essa demanda só foi reduzida com a chegada do nosso grupo de estagiários. E como fisioterapeuta, ele não faz parte da equipe de saúde da família, não existia nenhum profissional para fornecer essa assistência. Porém, a presença do profissional, né, da fisioterapia é de extrema importância na atenção básica devido à quantidade de usuários que precisam dessa assistência, tanto a assistência domiciliar, mas também da assistência na própria unidade de saúde. E, além disso, os próprios objetivos que nós traçamos para esses usuários ao longo dos atendimentos mostram o quanto a assistência que nós prestamos a esses usuários é ampla. Por fim, a partir dessas visitas domiciliares que foram realizadas, da assistência fisioterapêutica domiciliar prestada, nós levamos muitos aprendizados para a nossa vida, seja pelos pontos positivos, seja pelos pontos negativos. Esse contato mais próximo com a família, com o usuário, favoreceu a criação de vínculo, permitiu também um atendimento mais integral, mais humanizado. Foi possível também desenvolver a nossa criatividade, como eu falei, devido à escassez desses recursos. Foi possível também trabalhar a nossa autonomia, a nossa segurança no atendimento, devido a essa necessidade de atuar em diferentes ambientes, em diferentes contextos. Uma coisa também muito importante que a gente leva de aprendizado é quanto o paciente ele vai além do problema que ele apresenta naquele momento, porque muitos fatores estão envolvidos e todos esses fatores a gente consegue observar quando a gente faz a visita domiciliar. E também, né, todos esses contextos vão influenciar no tratamento fisioterapêutico. E, por fim, a gente leva de aprendizado o quanto a visita domiciliar é fundamental para aquela população que não consegue se deslocar até a unidade de saúde da família e precisa desse acompanhamento. Então, de forma geral, a assistência fisioterapêutica ela vai atuar na prevenção, na promoção de saúde, na educação de saúde, como também na recuperação dos usuários a partir dos agravos que eles apresentam. Assim, nós concluímos que a prática das visitas domiciliares foram uma ferramenta pedagógica importante para o nosso aprendizado em diferentes aspectos. Então, estar mais próximo da família, do usuário, entender o contexto familiar, passar por desafios, limitações, tudo isso permitiu grandes reflexões e discussões entre o grupo. Além disso, foi possível construir novas habilidades e competências, tanto para a vivência acadêmica quanto futura vivência profissional. E, por fim, tudo isso reforçou o quanto o fisioterapeuta é importante para a comunidade e como é necessária a sua inserção na atenção básica.